Como sinalizar impedimento no Kanban perfeito, né? Como é que eu faço para colocar essa sinalização de impedimento aqui, que vai me obrigar a preencher um comentário, eu vou ser obrigado a preencher um comentário, que quando eu informar a razão do impedimento, né? Impedimento devido ao acesso indisponível. Você coloca mais detalhes, tá? No seu impedimento. Estou só dando um exemplo aqui. Quando eu sinalizar esse impedimento, ó, ele vai marcar ali a corzinha diferente no quadro, vai trazer essa tela aqui do motivo de impedimento, vai colocar a data de início do impedimento automaticamente e vai deixar como marcado e também vai me permitir depois remover o impedimento com esse outro botão aqui, em que eu clico em remover o impedimento e se eu atualizar a tela, ó, ele sumiu ali e já não traz mais a tela aqui. Como é que eu faço isso? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, para você ficar virado no Jiraya. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar a tela de sinalização de impedimento, tá? Depois a gente vai criar esse botão aqui de sinalizar impedimento. Depois a gente vai criar a automação para preencher esse campo flagged. Eu vou fazer essa automação de duas formas, tá? Eu vou fazer ela com o JMWE, tá? JMWE, e eu vou fazer com Automation for Jira, tá bom? Então, se você quer aprender com as duas, você vai ver os dois, vai comparar as vantagens e desvantagens de cada um. Depois a gente vai criar o botão de remoção de impedimento. Lembra que quando eu adicionei aqui, esse botão de sinalizar impedimento sumiu, entrou o botão de remover impedimento e depois a telinha aqui que aparece e desaparece se ela tiver marcado ou não com impedimento. Vamos aprender como é que a gente faz tudo isso no vídeo de hoje, tá bom? Para fazer isso, eu vou usar como exemplo um outro projeto, tá bom? Vou criar um projeto aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou criar um quadro aqui, ó, de exemplo. Vou criar um quadro aqui, criar um quadro Kanban com dados de exemplo, tá? Então, vou pegar esse cara aqui, só para ter dados de exemplo aí. Vamos lá, gira. Criou. Vamos lá. Aí tem esse quadro aqui, já vem já de exemplo. É bom você treinar um pouco, tá? Ah, e pode te ajudar bastante aí no teu dia a dia para fazer algumas demos e tal, salva algum tempo. Ele não é perfeito, que ele vem em inglês, eu não gosto disso, então eu prefiro criar os meus. Eu estou fazendo isso aqui para a gente ganhar tempo mesmo, tá? Então vamos lá. Configuração, tá? Vamos em Workflow. Então, lembra que a ordem é primeiro criar o botão, né? Então vamos editar o Workflow. Vamos adicionar uma transição autorreflexiva, tá? De qualquer status para si mesmo. Se você não sabe nada de Workflow, vou deixar um vídeo aqui para você aparecendo aqui na tela sobre Workflow, para pelo menos te iniciar no assunto Workflow, tá? E aí eu vou colocar esse nome aqui, ó, sinalizar impedimento, tá? Eu vou colocar a bandeirinha, que eu gosto de emojis, tá? Eu vou adicionar esse cara e vou publicar. Isso aqui, toda vez que eu faço uma transição autorreflexiva, o Gira cria um botão para mim lá perto do status, ó, sinalizar impedimento. Mas esse botão não faz nada, não mostra a tela e tal. Vamos adicionar uma tela, né? Então vamos aqui na engrenagem, itens, e vamos criar uma tela aqui, ó. Você vai em telas e você vai adicionar uma tela, tá? Como é uma tela global, tá? Como é uma tela global, eu gosto da ideia de ter um padrão para telas globais. Você pode usar hashtag, você pode usar essa barra aqui, ó, e fazer assim, ó, sinalizar impedimento, que você vai reusar em vários workflows. Ela vai ser igual para todos os projetos. Então, eu gosto de trazer esse padrão, tá? Ou você pode colocar aqui, ó, global, sinalizar impedimento. Depende de você, tá bom? Decidir qual usar. O importante é que quando você criar essa tela, você não coloque nenhum campo nela. Só adiciona aqui, adicionou, tela global. Se eu entrar, ó, vai estar vazio de campo, tá bom? Por quê? Toda vez que eu tenho uma tela vazia, o Gira automaticamente já coloca o campo comentário, tá? Então vamos voltar agora lá naquele projeto. Vamos nas configurações de projeto. Vamos mexer aqui no fluxo de trabalho e vamos editar o fluxo de trabalho. Aqui na transição autorreflexiva, a gente vai editar e vamos colocar
aquela tela global sinalizar impedimento, tá? Agora, já vou aproveitar que eu estou aqui no workflow e colocar um validador. O que é um validador? É um... Não tem outro nome, é um validador. É o que vai validar se a minha transição ela é válida. Por exemplo, eu vou dizer que o campo é obrigatório. Validador de campo obrigatório. Eu quero dizer que comentário é obrigatório. Então, eu coloco aqui, ó, comentar é obrigatório. E vou publicar o workflow. Agora, vamos voltar lá no contrato de exemplo A. Vamos abrir esse carinha aqui e vamos sinalizar o impedimento. Vou tentar colocar o campo comentário obrigatório. Então, vou colocar aqui comentário. Sinalizei o impedimento, mas nada aconteceu. Tá vendo? Veio o comentário para cá, mas aqui continua o botão aparecendo, ele não marcou a caixinha. Como é que eu faço para setar essa automação? Tá? Como é que eu faço para setar essa automação? Que vai colocar aqui o campo sinalizar impedimento, que isso vai sumir, né? E vai marcar ele com a flag diferente, tá? Essa flag, ela vem através de um campo chamado flagged, tá? Flagged. E eu posso fazer isso pelo automation ou posso fazer isso pelo JMWE. Então eu vou começar mostrando pelo JMWE e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o automation, tá bom? Porque o automation vai ter mais passos. Então o tempo de vídeo, o tempo ia ficar muito grande de vídeo se eu colocasse o automation aqui. Então vai ter um outro vídeo só para falar como fazer com o automation. Vamos ver com o JMWE como é que a gente faz. Então eu vou aqui em configurações, tá? Vou aqui em fluxo de trabalho e dentro de fluxo de trabalho eu vou editar o workflow. Aí, dentro da transição autorreflexiva, eu vou criar uma função de post, uma ação que vai ser executada após a transição. E o que eu vou colocar aqui, ó, é set issue field, tá? Que é setar um valor no campo. E aí você tem alguns campos que eu vou setar valor. O primeiro deles é o campo flagged, que ele tem expectativa de receber um texto ou um ID, tá? O ID desse cara, se você não sabe, tá? A gente tem como descobrir. Como é que você faz para descobrir isso? Só é pegar uma atividade aqui, ó, que está com flag, tá? Por exemplo, essa aqui, a TL36, ela está com flag. Vamos voltar aqui. E você vai colocar aqui, ó, você coloca qualquer coisa, tá? Você coloca, na verdade, qualquer coisa não. Você vai colocar aqui issue field e vai trazer o campo flagged. Você vai trazer o campo e você vai pedir o ID dele aqui, ó, o ID. E aí você vai testar no campo até uma atividade que tenha a flag já setada. E ele vai dizer aqui, ó, o ID para você, ó, é o 119. E sempre é esse mesmo, tá? Então, como o JMWE espera receber algo assim, eu vou colocar ID 119, beleza? E vou adicionar. Agora eu vou colocar o campo motivo do impedimento e vou copiar do último comentário. Só você pegar esse aqui, ó, e trocar aqui para last. Ele vai pegar o comentário que você fez ali na transição e vai colocar no campo motivo do impedimento. E vou pegar aqui também o campo data início do impedimento. E você coloca, copia isso aqui, ó, joga para cá. Você ajusta para sua time zone, tá? Se você quiser, ou simplesmente tira. E agora, tem mais alguma coisa? Tem. Não, não essa transição. Vou adicionar aqui. Não precisa marcar essa notificação, tá? Tá aqui a nossa transição, beleza? E aí eu vou adicionar uma outra função de post, que aqui, ó, increase value of field, aumenta uma unidade
no campo numérico. Vou adicionar aqui e vou colocar o campo quantidade de impedimentos. Adicionar aqui também. Pronto. Vou publicar essa transição e vou voltar lá no meu quadro CDEK. E no CDEK eu vou sinalizar o impedimento. Olha aí a marcação funcionando. Beleza. Agora se a gente for olhar aqui no histórico, ó, a gente vê que foi setado aqui impedimento, que o campo motivo do impedimento também foi setado, que quantidade de impedimento tem um agora, teve uma, e que ele setou a data de início de impedimento. Beleza? Então, funcionou. Só que continua aparecendo aqui a transição sinalizar impedimento. E eu não quero, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui nas configurações, fluxo de trabalho, editar. E em fluxo de trabalho, vamos colocar aqui nessa transição a condição. Vamos colocar uma condição para ela ser exibida. E essa condição vai ser do campo flagged. Então eu vou construir aqui com o próprio JMWE. Vou trazer aqui o issue type flagged. Aqui, issue type. Aqui, opa. Aqui ele traz o quê? Testa se o valor está vazio. Beleza, é isso que eu quero. Se o valor de flag estiver vazio, eu quero que ele exiba essa transição, né? Então a condição para ele ser exibido é flag estar vazio. Vou publicar o workflow. Vou voltar lá no projeto. E ele já não aparece, tá vendo? Aqui, mas aqui aparece. Beleza? Agora vamos para o grande final, né? Vamos colocar a transição de remover o impedimento. Você já deve estar bem ligado no que você vai fazer, né? Você vai voltar lá no workflow, fluxo de trabalho, editar, colocar na visão de diagrama aqui, e você vai adicionar uma nova transição que vai de qualquer status, de si para si mesmo, só que remover impedimento. Ou, se você gosta de usar inglês, remover flag, tá? Ah, vou colocar aqui a mesma bandeirola. Eu não vou colocar tela nenhuma, tá? Se você quiser, você pode colocar também uma tela, a mesma tela de sinalizar impedimento, você pode trazê-la aqui. Se você quiser obrigar comentário e tal, eu não vou fazer isso, tá? Ah, e eu vou colocar aqui uma função de post. Opa, se eu clicar direto na função de post, ele vai dar um erro, tá? Então tem que dar o F5, você cria a autotransição e dá o F5, tá? Depois que você criar a autotransição e der F5, aí você pode acessar a função de post. Aí vamos adicionar aqui uma função de post, que vai ser nada mais nada menos do que limpar valor de campo, tá? E aí eu vou colocar aqui os campos flagged, vou adicionar também uma outra aqui. Não, por enquanto só vou colocar flagged. Quero aproveitar e ensinar uma coisa bacana aqui para você. Então eu vou lá, colocar flagged, e vamos voltar aqui para o contrato. Ó, essa transição de remover flag ela aparece, ó. Removi, saiu a marcação, voltou aqui, ó. Legal. Só que eu tenho os dois, né? Eu não quero aparecer nos dois. Então o que que eu faço? Crio uma condição no remove flag que vai fazer o contrário, né? Se flag tiver preenchido, não exiba. Se flag tiver preenchido, exiba remover flag. Então vamos lá no workflow de novo.
editar, diagrama, remover flag. Vamos colocar aqui uma condição. Adicionar condição. Vou usar o JMWE. E vamos pegar aqui o campo flag. Aqui, ó, se ele não está vazio, né? Se ele não está vazio, então exiba remover flag. Vou publicar. Fechar essas abas aqui, elas estão me dando um pouco de agonia. Vamos abrir aqui. Ó, agora só tenho sinalizar impedimento, não tenho remover flag. Vou sinalizar impedimento. Comentário. Dá um tempinho aí, ó. Eu já tenho aqui remover flag, remover a flag e bonitão, beleza? Agora tem aquela tela, lembra que eu mostrei lá no outro, tinha uma tela aqui impedimento, ó, que ela some, ela é condicional. Como que faz isso, Lameck? Como que faz isso? Vamos ver essa parte final. Aguenta aí, que a gente está chegando aqui à sua sinalização de impedimento perfeita, tá? Você já cumpriu a tela de criação de botão, ou você já cumpriu a parte de criação de botão, de automação, de agora de remoção também. Agora vamos ver como é que a gente faz essa tela aqui aparecer e ser condicional, tá? Essa tela, nada mais, nada menos, você vai editar aqui, ó, configurações. Vou mostrar pronto já, tá? Porque não tem muito segredo. Telas. E ó, é a tela de visualização. Eu tenho uma tela para criação, uma edição e visualização. Se você não sabe como fazer isso, vou deixar um vídeo aqui também aparecendo para você, tá bom? Então, na tela de visualização, o que você vai fazer? Você vai colocar essa aba impedimento e vai colocar esses valores aqui, ó. Flag, motivo de impedimento, data de início, número de vezes e dia em impedimento, tá? Você coloca os campos que você quer. E o que você vai fazer? Na sua transição de remoção, você vai limpar o valor de todos eles. Porque essa seção ela só é exibida se tiver valor no campo. Então, você usa a transição para adicionar valor, a de sinalização, e usa de remoção para limpar todos os valores que você criar nessa seção. E aí, está resolvido. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se ficou com alguma dúvida, deixa o comentário. Deixa o comentário aqui no vídeo que eu vou te responder e te explicar com mais detalhes. Talvez eu até grave um outro vídeo com mais detalhes sobre esse assunto. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre esse bloqueio aqui, ó, como colocar esses sinalizadores de bloqueio aqui dependente de esse bloqueado, né? E quando eu abro aqui, ó, eu vou em acionáveis, tem ó, a TL31, né, bloqueia a TL32 e é justamente o que está aqui no Blocks. Como é que eu faço isso? É um assunto para o próximo vídeo e também vai ter um outro vídeo só falando como você pode fazer as sinalizações de impedimento com o Automation for Gear. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.